Nesse exato momento, o Da Vinci Xi, o mais preciso robô do mundo, está fazendo uma cirurgia minimamente invasiva no Real Hospital Português. São operações de recuperação mais rápida para o paciente. Toda essa tecnologia nas melhores mãos humanas, juntas para cuidar de você. Real Hospital Português. Paixão por cuidar. Programa do Bocão. O programa do Bocão hoje vai mostrar a história dos presidentes da Ordem dos Advogados do Brasil. Gente que colaborou, que lutou, que fez a sua parte. Então a Ordem, que é um orgulho para todos nós, que é a grande defensora da democracia, a Ordem é necessária e fundamental. E hoje nós vamos contar um pouco dessa história. Sem dúvida, hoje, o presidente Fernando Lins vai fazer uma coisa muito importante. Depois de ter conquistado esse belíssimo prédio, e que no dia que o centro do Recife estiver bem, ele vai ser um marco, ele já é, está homenageando hoje os grandes presidentes da Ordem. Aqueles que antes dele fizeram todo um trabalho para a Ordem chegar aqui. Eu me lembro da Ordem, quando era ali na Rua do Imperador, um prédiozinho apertado, que de vez em quando tinha um carro de polícia na porta para ver quem entrava. E eu estou aqui com o Paulo Marcelo Raposo, meu amigo querido, foi presidente da Ordem. Paulo Marcelo, quando a gente vê essa Ordem com essa potência que tem hoje, a gente fica olhando para aquela Ordem que tinha também uma grande potência, porque defendia basicamente a democracia na época. A Ordem na época foi perseguida, vilipendiada, fizeram tudo quanto foi miséria. E foi na presidência do seu tempo, né? É verdade, veja. Na verdade, a gente, pra você ter uma ideia, meu número é 3.000. Hoje o pessoal que está se formando é 50.000. Então esse volume permitiu à Ordem outra visão, que não seja só uma visão de um órgão com uma moral alta, mas também um órgão com uma representatividade grande, né? E aí a Ordem está esse tamanho, né? Eu, quando fui presidente, a gente tinha uma salinha desse tamanho e mais nada, né? Era um prédio que a gente saía acumulando as pessoas. Hoje é esse mundo, mas isso faz parte do processo, né? Processo de fortalecimento da categoria e o rejuvenescimento dessa mesma categoria. E tudo isso para preservar e manter a coisa mais importante na democracia, que é a prerrogativa do advogado. Porque a justiça precisa entender, de uma vez por todas, que o advogado é tão importante quanto o juiz e o promotor. Eu, por coincidência, eu fui presidente na época da Constituinte. E essa equiparação era fundamental, porque até antes era muito difícil. Você precisava pedir licença para poder pleitear. Hoje ficou claro de que é o advogado que garante o direito de defesa, né? O juiz garante o direito de julgamento, o promotor representa o Estado enquanto punidor, mas quem defende, né? Algumas pessoas já estranham um pouco, o advogado está defendendo esse cara tal, mas a prerrogativa de defesa é mais importante do que pontualmente alguém com quem eu não gostaria que tivesse defesa. Agora, ter defesa é uma prerrogativa nossa fundamental. Paulo Marcelo Raposo, muito querido amigo, temos história junto, 28, os bares dessa cidade que eram extraordinários e que o progresso acabou, mas a gente tem eles pelo menos em 2 lugares, no coração e na memória. Daqui a pouco a gente volta. Antiguidade é posto, não é velhice. Eu conheci a Ordem dos Advogados
através de um querido amigo, gente muito boa, que era um advogado, nunca foi presidente, nunca quis ser presidente, nunca quis ser diretor, mas todo dia vinha na ordem. Todo dia vinha na ordem. E esse amigo faleceu já há muito tempo, que era o deputado estadual, advogado, né? Oswaldo Coelho. Não, Oswaldo Coelho não. Oswaldo, aquele que era de Orobó. Ele saía da Assembleia, me chamava para jantar no Dom Pedro, eu liso, né? Topava, e aí ele entrava. O primeiro canto que ele entrava era na ordem. Igreja São Francisco e na ordem. Verdade. Presidente, aquela bichinha pequenininha ali e essa bichona grande aqui agora. Há uma diferença, mas o ideal é um só. Verdade. Cuidar da democracia, fazer um trabalho correto, justo para o advogado, defender sua prerrogativa. E a gente conversa isso muito no programa de rádio, que se o povo soubesse o que é prerrogativa, ele também defendia, porque quando a polícia pega, é um advogado que vai cuidar. E a ordem expandiu-se. A ordem lutou pela democracia, a ordem lutou pelos direitos humanos, a ordem lutou pelo trabalho. A ordem agora está lutando por uma coisa muito importante para pais e mães que têm filhos com convulsões, que é o Camidel, que a gente até conversou no rádio. Então, presidente, a ordem é completa. E a ordem é um balaústre de Pernambuco e do Brasil. E eu fico muito feliz de ser seu amigo e ver isso continuar. Obrigado, Bocão. Para a gente é uma satisfação lhe receber aqui hoje, né? Na nossa sede aqui, que hoje em dia aqui a gente comporta não só a AB, Caixa de Assistência, Escola da Advocacia, né? Estamos tendo esse evento aqui especial, né? Que é a homenagem aos ex-presidentes, mas também vamos fazer aqui, que é o momento especial, que é a entrega do Memorial da Advocacia, né? Da gente poder propiciar não só para a advocacia, mas para toda a sociedade, né? O que é a OAB dentro do contexto, né? Do nosso Estado, do nosso país. Olha, presidente, me diga uma coisa, essas prerrogativas que hoje a ordem tem, que eu me lembro de Ademar Regueira lutando muito por ela, Júlio Oliveira, Aloysio Xavier, elas são a base da ordem, né? É verdade. Aí um dos principais pilares é exatamente a defesa das prerrogativas, que, como eu gosto de dizer, na verdade é um direito do cidadão exercido pela advocacia. Então, assim, é importante que os advogados, a população, melhor dizendo, tenha essa percepção de que a prerrogativa do advogado não é um privilégio, na verdade é um direito do cidadão que apenas o advogado exerce para fazer de forma plena a defesa dessas pessoas. Atenção, governadora Raquel Lira, e atenção, prefeito João Campos. Vamos fazer um convênio com a ordem, arrumar um dinheirinho para as crianças das escolas públicas virem visitar o memorial. E aí a criança vem ao arquivo público, vem ao gabinete e vem também aqui a Ordem dos Advogados do Brasil, para eles verem quantos futuros advogados não podem acontecer aí. Verdade. Então, governadora Raquel Lira, que está desenrolando, né? E o prefeito João Campos, que eu queria tanto que ele estivesse aqui hoje, para ver o centro do Recife. Daqui a pouco a gente volta. A gente está aqui com um presidente que começou o processo junto com o presidente Rony, né? Presidente, me diga uma coisa. Vocês deram... Pedro Henrique começou, depois o senhor foi depois de Pedro Henrique. Foi Rony depois. Rony depois. Vejam, isso é preservação histórica de Pernambuco. Esse prédio pertenceu à Rádio Jornal do Comércio nos áureos tempos. E Pessoa de Queiroz dizia que esse prédio tinha 24 andares, porque ele contava na frente, do lado e atrás. Presidente, me diga uma coisa. A ordem, qual é a aula que ela dá de cidadania, de honradez, de preparo, de defender prerrogativa, de estar sempre na base da democracia e também cuidar do PROCON, que é para o povo não ser roubado, quer dizer, é muita coisa, né? É verdade, a ordem ela tem um papel fundamental. Se você pensar, a gente está com 90 anos de existência,
todos os momentos importantes do país e do Estado nos últimos 90 anos, teve a participação efetiva da Ordem. Então ela tem esse papel macro de defensora da democracia, dos direitos humanos, da justiça social, mas como você falou também, ela cuida das coisas do dia a dia, pequenas, a questão do consumidor, a questão do direito de saúde, a questão do direito previdenciário, tudo isso, todos os dias tem a participação da Ordem. Então é muito importante que o cidadão conheça o que a OAB faz, o papel que ela tem, porque ela transpassa os advogados, ela vai para o cidadão, para o dia a dia das pessoas. Agora mesmo tem uma causa que a OAB está abraçando, que é fundamental, que é essa questão do canabidiol. Porque isso eu conheço pais de crianças que tinham convulsões terríveis e hoje estão mais serenas. Quer dizer, isso não é ninguém defender droga, não. Isso é defender a vida. Uma coisa é a maconha lá que o povo fuma. E a outra coisa é isso que salva a vida, né, presidente? Exato, tem que tirar um olhar, às vezes a gente tem um olhar preconceituoso sobre as coisas. Se você verificar sobre o aspecto da ciência e da saúde, o quanto esse tipo de remédio pode fazer bem às pessoas, e recentemente o presidente Fernando criou aqui uma comissão para fazer estudos científicos sobre isso, para verificar juridicamente a possibilidade da legalização, não da discriminação das drogas, né, disso está se falando, mas do uso do canabidiol para tratamento médico, que já mostrou resultados bastante eficazes. Esse é um presidente querido, quieto, mas brabo. Quando o povo falava da ordem, o pau cantava. Uma vez eu fiz um negócio com a ordem, ele ligou pra mim: Balcão, você tá pensando o quê? Nós somos seu amigo. E eu tenho grandes amigos, Ademar Regueira, a Luiz Xavier. Eu sou de uma estirpe de presidentes que eu acompanhei, tenho orgulho disso, e que lutaram muito por isso aqui. Daqui a pouco a gente volta. Bem-vindos à solenidade de inauguração do Memorial da Advocacia da OAB Pernambuco. Pedimos a atenção de todos para a execução do Hino Nacional Brasileiro. Todos podem sentar, por gentileza. Senhoras e senhores, nesse momento, para o seu pronunciamento, convida-se o presidente da OAB Pernambuco, excelentíssimo doutor Fernando Ribeiro Lins. Meus amigos, é uma satisfação imensa nesse dia especial recebê-los aqui, os colegas advogados, advogadas. E a memória é mais do que, como eu gosto de registrar, é mais do que um registro do passado. É o elo intangível que conecta gerações, que nutre nossa entidade e que molda, meus amigos, nosso futuro. A preservação da memória é um ato de reverência aos que vieram antes de nós e uma responsabilidade para aqueles que o virão depois. E que me incluo nesse universo. A advocacia, assim como o navio, foi construída com resiliência, paixão e dedicação. E tem navegado pelas águas do tempo, enfrentando tempestades, aproveitando os bons ventos, em busca de justiça. Como em toda grande embarcação, a advocacia pernambucana não se fortaleceu apenas com os ventos favoráveis, meus amigos. Foram os desafios, as tempestades, os mares revoltos que testaram nossa estrutura, nossa capacidade de adaptação e nossa determinação. E a cada onda enfrentada, a cada tempestade superada, nossa embarcação se torna ainda mais robusta, mais coesa
e nossa tripulação ainda mais unida. Nesse memorial, meus amigos, que inauguramos hoje, vemos não apenas momentos de calmaria, mas também os momentos de adversidade que a nossa advocacia pernambucana passou. É um lembrete de que, por mais desafiadores que sejam os mares, a advocacia pernambucana sempre encontrará uma forma de navegar, de se adaptar e, acima de tudo, de seguir em frente. Assim como um navio que nunca deixa sua tripulação para trás, nós, enquanto comunidade jurídica, permanecemos unidos e apoiando uns aos outros, guiando nossas embarcações através dos tempos e deixando um legado para as futuras gerações. A memória é um compasso que nos orienta, a âncora que nos mantém firme em meio às tempestades. Nesse memorial, meus amigos, a memória é celebrada e é preservada. Ela é o registro tangível do nosso compromisso com a justiça, do nosso dever para com a sociedade e da nossa paixão pela verdade. Ao recordarmos os feitos e os desafios dos passados de todos os ex-presidentes aqui presentes, somos inspirados a construir um futuro ainda mais significativo. Assim como o navio necessita de sua bússola para manter o rumo certo, nós, enquanto profissionais do direito, necessitamos da memória para guiar nossas ações, para nos lembrarmos da nossa missão e para fortalecer a nossa determinação. Se o oceano da justiça é vasto, a advocacia é a nossa valente embarcação. E como qualquer grande navio, sua força vem daqueles que tripularam e guiam. Cada viga, cada nó, cada detalhe da embarcação é reflexo da dedicação e do compromisso de cada um que já passaram por aqui. Daqueles que construíram e a guiaram através das águas, por vezes calmas e em outros momentos agitados. E ao falarmos de tripulação, não podemos esquecer, meus amigos, de nomes como a minha querida amiga Nayan Andrade, que aos 97 anos permanece como farol, iluminando com a sua lucidez aos 97 anos. Foi ela, na década de 70, a primeira mulher a ocupar a diretoria da OAB Pernambuco, trazida pelas mãos do então presidente, que eu tenho a sorte de ter tido como sogro, colega de escritório, Joaquim Corrêa de Carvalho Júnior, abrindo caminho para muitas que vieram depois. Inclusive a doutora Margarida Cantarelli, que se tornou a primeira mulher a ocupar a vice-presidência da OAB do Brasil, também honrando a advocacia como a desembargadora do TRF da Quinta Região. E lembro aqui do Dr. Zé Cavalcante Neves, um bravo pernambucano que assumiu a responsabilidade de capitão ao ocupar a presidência da OAB Nacional, enfrentando as águas tempestuosas e antidemocráticas daqueles tempos com coragem e determinação. E também o Dr. Urbano Vitalino, honrando a tradição e o legado de Pernambuco, que serviu a advocacia ao ocupar a vice-presidência da OAB Nacional. Em nossa trajetória existem nomes que se destacaram não apenas por suas realizações, mas pelo impacto duradouro que deixaram. Fernando Coelho é um desses nomes. Na pessoa dele, homenageou todos os ex-presidentes. E é com imenso orgulho que a OAB Pernambuco dá este memorial ao nome do Dr. Fernando Coelho. Ele não apenas é uma figura histórica, mas uma representação viva de todas as qualidades que exaltam na advocacia. A firmeza com que enfrentou a adversidade, a coragem que demonstrou em cada passo, sua intransigência na defesa das prerrogativas, das garantias individuais e do Estado Democrático de Direito. Fernando Coelho é um símbolo que nos lembra da nossa missão. Já meu amigo, sempre presidente Bruno Batista, é o responsável por sonhar com este memorial. Foi sob sua presidência, com a sua visão, que a ideia deste espaço surgiu. A ele, nossa gratidão por reconhecer a importância de preservar e celebrar a advocacia pernambucana, criando a Comissão da Preservação da Memória Histórica e Cultural da OAB Pernambuco. Comissão que quando assumi a presidência da OAB Pernambuco em janeiro de 2023, fiz questão de manter em minha gestão. Esta equipe dedicada foi o pontapé deste projeto, garantindo que cada detalhe refletisse a rica história e o legado da advocacia pernambucana. Um agradecimento também especial ao ex-presidente desta comissão, Henrique Mariano, cuja iniciativa foi fundamental para dar vida
a este memorial. Também faço um agradecimento especial aos componentes da comissão. O presidente Bruno, que passou a ser vice-presidente dessa comissão, e integrou. Também os colegas Guilherme Tavares de Mello, como secretário-geral, e como membros, o ex-presidente Aloysio Xavier, Jorge Neves, a nossa funcionária aqui presente, Ana da Hora, e Luciano Caldas. Pessoas que conhecem muito bem essa instituição e a sua história. Em nome do OAB Pernambuco, de toda a advocacia pernambucana, expressamos nosso mais profundo agradecimento. A inauguração deste memorial não é um ponto final, mas sim o início de uma nova e emocionante jornada. É o primeiro passo de uma série de ações em que a OAB Pernambuco se compromete em prol da preservação e celebração da nossa rica memória. Hoje não só celebramos o passado, mas também anunciamos o futuro. Com grande satisfação anuncio aqui a instituição da Comissão Permanente de Preservação da Memória da OAB Pernambuco. Esta comissão, meus amigos, será presidida pelo ex-presidente, meu amigo Jorge Neves, um dos maiores conhecedores da história da nossa OAB Pernambuco, cujo convite o faço agora. E é uma memória viva da nossa instituição, Jorge. Garantirá que o legado, as histórias e as conquistas da advocacia pernambucana sejam preservadas por gerações futuras. Mas isso é apenas um começo, meus amigos. Nos próximos meses, a OAB Pernambuco lançará uma página online com documentos históricos e material de pesquisa. Essa plataforma servirá como uma valiosa ferramenta para os acadêmicos, pesquisadores do campo da história e do direito, e para todos aqueles interessados em mergulhar profundamente em nossa história. Além disso, daremos o pontapé inicial para o resgate da memória das subseccionais da OAB Pernambuco. Cada subseção tem sua história, seus desafios, suas conquistas. Vamos resgatar e preservar essas narrativas. E com o coração desses esforços, até o final dessa gestão, lançaremos um livro que fará o resgate acadêmico da história da OAB Pernambuco. Será uma obra que refletirá o compromisso, a paixão e a dedicação de todos aqueles que contribuíram para a construção da nossa instituição. E aqui faço o agradecimento e reconhecimento do belo trabalho executado pelo nosso gerente de comunicação, Línica Xavier, jornalista, com grande formação na área de comunicação, mas também mestre em teologia e doutorando em religião. Acredito, Línica, que em razão disso, a sua sensibilidade, né, compartilhou com a minha esse resgate da nossa história da instituição. Propósito que sempre persegui desde o início da minha gestão. Essas iniciativas são a prova do nosso compromisso contínuo com a preservação da memória e com a celebração da nossa história. Juntos, garantiremos que o legado da advocacia pernambucana continue a inspirar e a guiar as futuras gerações. Ao olharmos para este memorial, vemos mais do que apenas nomes gravados. Vemos as histórias, os sacrifícios, as vitórias e os legados deixados por cada membro da nossa tripulação. É uma celebração de tudo o que conquistamos juntos e com o lembrete de nossa responsabilidade contínua de navegar com integridade, paixão e determinação. Finalizo destacando que a advocacia não é uma simples embarcação de madeira e vela, mas uma que se adapta e evolui com o tempo, por mais avançados que sejam as correntes do progresso da tecnologia, a advocacia permanece como um navio inabalável nas águas da sociedade. Por mais que a tecnologia avance e transforme o mundo ao nosso redor, a essência da advocacia, a defesa dos interesses, a defesa dos direitos e das prerrogativas, o acolhimento aos colegas mais experientes e aos mais jovens, a diversidade de gênero e raça, a defesa dos direitos humanos e, principalmente, a busca pela justiça, jamais será substituída por máquinas ou algoritmos. A humanidade, a empatia e o compromisso profundo com a justiça são qualidades intrinsecamente humanas que não podem ser replicadas por tecnologia alguma, meus amigos. Agradeço a todos os presentes e viva a advocacia pernambucana.
Nesse exato momento, o Da Vinci Xi, o mais preciso robô do mundo, está fazendo uma cirurgia minimamente invasiva no Real Hospital Português. São operações de recuperação mais rápida para o paciente. Toda essa tecnologia nas melhores mãos humanas, juntas para cuidar de você. Real Hospital Português. Paixão por cuidar. Programa do Bocão. Para fazer uso da palavra, o ex-presidente Dr. Henrique Neves Mariano. Minhas senhoras, meus senhores, o Brasil vivia uma época de grande instabilidade política e institucional, em razão da forte reação que o governo de Getúlio Vargas imprimiu contra os idealizadores da Revolução de 30. O Congresso Nacional foi fechado, os partidos políticos dissolvidos e uma implacável perseguição aos adversários políticos foi levada a efeito. Em 1932, nasceu em São Paulo um movimento de combate ao governo Getúlio Vargas, a Revolução Constitucionalista. Neste clima de instabilidade política, jurídica e institucional, em 8 de fevereiro de 1932, a OAB de Pernambuco foi criada e teve como sócios fundadores os advogados Joaquim Amazonas, Antônio Vicente de Andrade Bezerra, Tomás de Oliveira Lobo, Arsênio Meira de Vasconcelos, Arthur Tavares de Moura e Exílio de Souza. Em 11 de novembro daquele ano, no Salão 9 da Faculdade de Direito do Recife, foi feita a solenidade de instalação da OAB Secção de Pernambuco. Na oportunidade, quem presidiu o conclave foi o presidente Joaquim Amazonas, então decano dos advogados pernambucanos, sendo orador oficial o doutor Antônio Vicente de Andrade Bezerra, membro do Conselho da Ordem e então diretor da Faculdade de Direito do Recife, que dissertou sobre o tema a função histórica e social da Ordem dos Advogados. Em sua conferência, o professor Antônio Bezerra salientou de logo que a criação da Ordem dos Advogados do Brasil, secção de Pernambuco, o primeiro passo no combate ao liberalismo dominante na organização político-jurídica da época. Para ele, o liberalismo e o individualismo visavam unicamente estimular a onipresença do Estado na vida das pessoas, desrespeitando a proteção jurídica individual que o cidadão fazia jus. E falou, abre aspas, sendo, segundo as nossas multisseculares tradições, somos mais do que uma corporação. Somos uma ordem animada como a cavalaria medieval ao sacrifício na defesa do fraco contra o forte, onde quer que ele sofra agravos ou injustiças, unindo-nos em torno desse ideal que pode ser chocante ao espírito unilitarista da época, mas que a nossa própria razão é a nossa própria razão de ser. Saberemos tomar lugar, cada um em seu posto de dever, confortados no escudo do nosso Código de Ética Profissional, em amplo debate a abrir-se para a reintegração do Brasil na ordem jurídica, fecha aspas. Com essas palavras de coragem e destemor, o emérito professor Antônio Bezerra praticamente vaticinou o que seria a OAB de Pernambuco, a Ordem dos Advogados do Brasil, secção de Pernambuco. Esse momento histórico de criação da nossa entidade foi eternizado com a obra do professor Nelson Saldanha, na monografia que escreveu sobre a OAB e sua trajetória, cujo trabalho foi reeditado
em comemoração aos 75 anos da nossa entidade. Durante o governo de Garrastazu Azul Médici, Dr. José Cavalcante Neves ocuparia a presidência do Conselho Federal da OAB no biênio 1971 a 1973. Um dos acontecimentos mais relevantes da sua gestão à frente do Conselho Federal seria a realização da 6ª Conferência Nacional dos Presidentes das Seccionais, realizada em Curitiba. De lá saiu a Declaração de Curitiba, um documento que reafirmou a histórica vocação democrática da Ordem dos Advogados do Brasil, abrindo frente explícita ao regime militar implantado em 1964, que tinha como política de Estado o vilipêndio das garantias individuais, a prisão, a tortura e o assassinato de opositores políticos. O protagonismo da OAB de Pernambuco na defesa do restabelecimento do Estado Democrático de Direito, usurpado com o golpe militar de 64, foi marcante também quando da realização, em 1984, da 10ª Conferência Nacional dos Advogados em Recife, a última Conferência Nacional dos Advogados do Brasil realizada no estado de Pernambuco. Naquela oportunidade, a OAB e o Conselho Federal eram presididos, respectivamente, pelos advogados Hélio Mariano e Mário Sérgio Duarte. Ao final do conclave, foi emitida a Carta de Recife, documento histórico que marcou a posição institucional da OAB em defesa do restabelecimento das eleições diretas para presidente da República, manifesto posteriormente lido no plenário da Câmara dos Deputados e registrado como um documento histórico nos anais do Congresso Nacional. Em sua longeva trajetória, a OAB tem marcantes passagens. Fomos ativos e altivos na defesa de temas caros para Pernambuco e para o Brasil, tais como o movimento pela anistia ampla, geral e restrita, a Constituinte de 1986, a reforma do Judiciário e o seu controle externo, política de defesa das prerrogativas profissionais, movimento em favor da lei da ficha limpa, defesa da autonomia correcional do CNJ, federalização do crime de assassinato do advogado pernambucano Manuel Matos, que resultou na condenação pela Justiça Federal dos executores e mandantes do crime, combate à prática nas redes sociais dos crimes de racismo e xenofobia contra o povo nordestino, que resultou na primeira condenação pelo crime de racismo perpetrado na internet, reforma do Código de Processo Civil, política de valorização da advocacia, a exemplo da Política Nacional de Combate ao Aviltamento dos Honorários Advocatícios, revogação de normas jurídicas integrantes do denominado entulho autoritário, a exemplo da Lei de Segurança Nacional, recentemente revogada. Eu vou deixar, evidentemente, o registro da sua trajetória para o filho, Ricardo Coelho, mas eu não poderia me furtar de fazer essa homenagem aqui até pessoal. Fernando Coelho foi um homem político, deputado federal, candidato a vice-governador na chapa de Marcos Freire em 1982, presidente dessa entidade. Quando Eduardo Campos me ligou para saber se eu concordaria, Ricardo Coelho, com a indicação de Fernando Coelho para integrar na condição de representante da OAB a Comissão Estadual da Memória e Verdade, Dom Helder Gama, eu disse ao então governador: Eduardo, não há pessoa mais talhada para essa missão. E assim foi feito. O Fernando, ele tinha um conhecimento histórico da vida política nacional e de Pernambuco, como eu nunca vi igual. Então fica aqui, Fernando, a minha homenagem, a sua lucidez de atribuir ao memorial o nome de Fernando Coelho. E a família, aqui representada por Ricardo, eu quero dar os parabéns e dizer que a OAB de Pernambuco, hoje, com a inauguração desse memorial, detém hoje um grande ativo, um ativo da sua história, da sua memória,
tão importante e que não poderia ficar perdida. Quando nós iniciamos esse trabalho de catalogação de documentos, foi uma luta muito grande, porque não havia nenhuma sistematização. Jorge Neves muito bem acompanhou isso e foi uma das pessoas que mais contribuiu para o trabalho que hoje vai ser mostrado desse memorial, inclusive com seu acervo pessoal. Ana da Hora passou horas e horas trabalhando junto com Jorge Neves na sua casa e no seu escritório para coletar um material primoroso que conta toda a nossa história da nossa ordem. Espero, Fernando, que esse espaço não seja simplesmente um repositório do passado. Nós precisamos dar vida ao memorial. Nós precisamos fazer com que essas gerações saibam a história de Pernambuco. E aí segue a minha sugestão de que a OAB de Pernambuco faça convênios com as escolas particulares e as escolas públicas, principalmente para que os jovens integrantes do ensino médio conheçam a sua história, porque a história de Pernambuco, a história da OAB de Pernambuco se confunde com a história de Pernambuco. A OAB é Pernambuco e Pernambuco é a OAB. Muito obrigado e parabéns, Fernando. Senhoras e senhores, convida-se também o representante da família do homenageado, Dr. Fernando Coelho, o filho, Dr. Ricardo Coelho. Em todas as nações livres, os advogados se constituem na categoria de cidadãos que mais poder e autoridade exercem perante a sociedade. A frase é de Rui Barbosa. Esta é a nobre casa de grandes juristas e defensores da cidadania, como quis o legislador constituinte ao dispor sobre a advocacia em capítulo próprio da Carta Magna. Gostaria de agradecer, em nome de toda a nossa família, a homenagem prestada pela OAB, denominando o Memorial da Advocacia com o nome de seu ex-presidente Fernando Vasconcelos Coelho. Que o seu espírito cívico, vida e obra sirvam de inspiração para as presentes e futuras gerações. Fernando Coelho foi exemplo de advogado, jurista, possuía uma biblioteca particular com mais de 20 mil volumes que pretendemos doar à OAB de Pernambuco. Foi autor de dezenas de livros publicados, sendo sempre citado por juristas das mais diversas áreas. Foi procurador do Estado, exerceu com dedicação a difícil cátedra de Direito Financeiro e Tributário da Universidade Católica de Pernambuco, sendo professor fundador de sua faculdade de Direito. Deu continuidade à luta iniciada na OAB de Pernambuco, se elegendo deputado federal para fazer oposição à ditadura que torturava e matava brasileiros sem oportunizar o sagrado direito à defesa e ao contraditório. Foi líder no Congresso Nacional e vice-presidente do único partido com sentido de oposição, presidido pelo deputado Ulisses Guimarães. Lutou pela Constituinte e pela anistia na fase mais aguda do regime autoritário. Foi autor de mais de uma centena de projetos de lei, vários presentes no ordenamento jurídico, já que no Congresso atuava sempre como porta-voz da OAB Nacional. Teve a coragem de denunciar abusos e ofensas ao Estado Democrático de Direito, sem jamais temer por sua vida ou de seus familiares. Teve a coragem que é indispensável a cada advogado. Como coordenador da Comissão da Verdade, Dom Helder Câmara apurou os crimes praticados pela ditadura, produzindo cerca de 70 mil documentos, hoje tombados como patrimônio histórico e cultural do Estado, guardados no Memorial da Democracia Fernando Coelho, no Sítio Trindade, nesta cidade. Reescreveu a nossa história quando adentrou aos porões da ditadura para trazer a esperança de justiça, paz e verdade aos corações de familiares mortos e torturados pelo regime. A Comissão da Verdade teve uma importância crucial para a construção e consolidação de uma cultura de direitos humanos, de paz, e também para produzir valores
nas gerações contemporâneas de amor pela democracia. Nessa casa, plena de história e cidadania, Fernando Coelho foi presidente, tendo como meta de sua gestão aproximar a ordem dos cidadãos. Lutou por princípios e valores, defendeu a advocacia ética, as prerrogativas e direitos dos advogados. Lutou por uma sociedade mais justa e solidária. Lutou para que todos os cidadãos brasileiros sejam tratados de igual forma perante a lei, para impedir que os odiosos privilégios, as imunidades legais recriem novos senhores, donos de modernas senzalas, negando e maculando os princípios republicanos. Lutou pelos excluídos contra as velhas e oligárquicas práticas políticas que ferem a decência. Na OAB e de igual forma no Congresso Nacional, lutou pela defesa da Constituição, para que não se abrissem, por omissão, espaços para a construção de falsos mitos, de novos caudilhos ou para caminhos que neguem a legalidade democrática. Nesse país de imensas desigualdades, onde se faz necessário reformar práticas, introduzir novas regras, quando menos para diminuir a estúpida desigualdade social que nos lança irresponsavelmente num cenário de violência sem fronteiras, que nos impõe sobreviver sob um clima de intolerância e de mútuo desrespeito entre aqueles que têm tudo e os que nada têm, obrigados a ver a formação de levas de cidadãos de segunda categoria, sem terra, sem tetos, sem comida, sem tudo. Fernando Coelho foi um defensor intransigente dos direitos sociais mínimos e da cidadania. Nesse caso, as palavras de Brecht soam como alento. Há aqueles que lutam um dia e por isso são muito bons. Há aqueles que lutam muitos dias e por isso são muito bons. Há aqueles que lutam anos e são melhores ainda. Porém, há aqueles que lutam a vida toda. Esses são os imprescindíveis. Meu pai trabalhou e lutou, morreu trabalhando aos 86 anos. Tinha um espírito pleno de sonhos e de amor para distribuir com os que tiveram o privilégio de conviver com ele, como tantos que estão aqui. Fernando Coelho foi exemplo, e é muito justo que agora esteja na posteridade de cada advogado pernambucano. Muito obrigado a todos vocês por tão bela e significativa homenagem. Muito obrigado, Dr. Fernando Ribeiro Lins. Fernando Coelho presente. Ao vice-presidente, doutor Lins, para entregar a placa de homenagem ao ex-presidente Dr. Fernando Coelho, representado pelo seu filho Ricardo Coelho. Já convido o presidente mais uma vez aqui na frente. Vamos começar as homenagens. Dr. Fernando Ribeiro Lins, para se colocar à frente da mesa para o momento solene de entrega do diploma e também da carteira. Convidamos então o Dr. Paulo Marcelo Vanderlei Raposo. Presidente, 16/5/86 a 31 de janeiro de 1989. Vamos aplaudir com muita alegria. Devemos receber também o Dr. Jorge da Costa Pinto Neves. O Dr. Jorge foi presidente de muito de janeiro, 1 de fevereiro de 1989 a 31 de janeiro de 1995. Dr. Jorge Neves. Iremos receber também o Dr. Ademar Rigueira Neto. Presidente do 1 de janeiro de 2001 a 31 de dezembro de 2003.
Vamos aplaudir também com muita alegria o doutor Júlio Alcino de Oliveira Neto. Começou no dia 1º de janeiro de 2004 a 31 de dezembro de 2006. Enquanto que todos estão recebendo o diploma e também a carteira de membro honorário vitalício dos ex-presidentes da OAB Pernambuco. Convidamos também o doutor Jaime Engênio Asfora Filho. Iniciou no dia 1º de janeiro de 2007 a 31 de dezembro de 2009. Convidamos também o doutor Henrique Neves Mariano. De 1 de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2012. Vamos aplaudir também com muita alegria iremos receber o doutor Pedro Henrique Braga Reinaldo Alves. Doutor Henrique, 1 de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2015. Recebendo o diploma e também a carteira de membro honorário vitalício dos ex-presidentes da OAB Pernambuco. Convidamos também o doutor Rony Duarte. Presente no dia 1º de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2018. Convidamos também o doutor Bruno Batista. Presente no dia 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2021. Teremos agora a entrega da homenagem in memoriam aos familiares dos ex-presidentes do OAB Pernambuco. Já convido então o doutor José Neves Filho. Em homenagem ao secretário José Cavalcante Neves, foi presidente dia 31 de março de 1953 a 1º de fevereiro de 1971. Homenagem em memória aos familiares dos ex-presidentes do OAB Pernambuco. Também convidamos o doutor Ricardo Corrêa para receber a homenagem. Não se encontra? Tá bem. Joaquim Corrêa de Carvalho Júnior. Nesse momento, senhoras e senhores, pedimos a atenção de todos para a execução do hino do Estado de Pernambuco. Coração
satisfação imensa poder fazer essa homenagem, né? Hoje seria a inauguração do nosso Memorial da Advocacia, mas a gente não poderia deixar de fazer essa homenagem também aos ex-presidentes que deram sua importante contribuição para a nossa instituição e evidentemente que homenageando todos os ex-presidentes, a homenagem vai para toda a advocacia. Então, muito obrigado a todos pela presença e vamos pedir para descer para a gente fazer o encerramento lá da fita, inauguração do nosso Memorial da Advocacia. Muito obrigado. Hoje o programa está muito feliz. Está na Casa dos Advogados, a OAB. A OAB hoje abriu seu memorial ao público, contando a história de todos os ex-presidentes. É assim que se agradece àqueles que serviram tanto à ordem. Não é dinheiro, não é nada, mas lembrança. E é muito bom quando você é lembrado. Um abraço para você, até o próximo programa do Bocão. Deus lhe proteja. Nesse exato momento, o Da Vinci Xi, o mais preciso robô do mundo, está fazendo uma cirurgia minimamente invasiva no Real Hospital Português. São operações de recuperação mais rápida para o paciente. Toda essa tecnologia nas melhores mãos humanas, juntas para cuidar de você. Real Hospital Português. Paixão por cuidar.